Você já reparou que inglês e espanhol está em toda parte? Na USA International você pode escolher aprender inglês, espanhol, japonês ou francês. Já parou para pensar por que USA International é a mais procurada? Você começa a falar inglês desde a primeira aula. Pensando no futuro e naquela viagem dos sonhos? Ou até em conquistar aquele emprego que você tanto deseja? Então, aprender mais de um idioma é fundamental. Com material didático e o método de ensino exclusivo, fica mais fácil aprender, além do laboratório multimídia que auxilia no aprendizado do Odopima, seja o francês, inglês ou espanhol, com professores capacitados. Temos aulas de segunda a sábado, das 8 às 22 horas. Ensino de qualidade ao alcance de todos. Venha até a USA International e conquiste o mundo. Avenida Bernardino de Campos, 442, Vila Belmiro, Santos. Telefone 3225-7373. USA International. Boa tarde, estamos de volta com a programação em reação, hoje segunda-feira, 25 de março de 2019. Hoje com a presença do professor Cassione e do professor Clemente. Cassione, advogado, ex-professor, ex-deputado federal, Clemente, professor e médico, diretor clínico da Multimagem, né? Hoje temos vários temas, podemos falar da questão do Rodrigo Maia com Bolsonaro, o Congresso, se não der os cargos, fica difícil. Rodolfo Amaral falou no programa há 10 dias atrás, que estava devendo, o governo do estado estava devendo recursos para Santos no turismo. E hoje a tribuna deu a nota, né? Estamos 10 dias na frente aqui, ficamos contentes com isso. Podemos falar da reforma da Previdência também. O Santos vence bem, o Santos que tinha perdido 4-0 com o time em reserva, salários atrasados, mas o Santos vence bem de 2-0. O Palmeiras empata, bem ou mal, bem, aquele golzinho, a bola bateu na mão também do jogador do time, do adversário, mas o Palmeiras está muito chororô, né? Um time que tem 3 times, empata e chora, né? Corinthians empatou com a Ferroviária lá, e o São Paulo, ganhando de 2-0, toma um gol no final do ano, mas realmente mostrou garra, mostrou que o time melhorou um pouco, que isso, né, é importante para o futebol brasileiro. O São Paulo estava muito tempo jogando muito mal, com muitos medalhões, pôs a molecada e a molecada acho que resolveu, né? Balsas demoradas, né? Tem ideias aí de mandar os navios esperar. Ele espera agora de manhã cedo, não pode entrar no porto, espera 1h30, né? Teve ideia. Ou à tarde você espera 1h30 também, lá fica aí esperando, né? Para que a balsa possa se tornar mais rápida, né? É um absurdo, né? Tem 9 balsas, tem que ter 9 balsas, tem 4, agora o navio espera, o porto para todinho, o navio espera, vocês esperam 1h30, deixa o horário das balsas passarem e tal. Isso aí não existe, né? Mas o Cassione pode ter uma outra ideia, o Clemente e tal, mas eu vi isso na rede. Maluco. Olha a minha cara. Isso é maluco. É tão louco. Isso é maluquice. Você vai chegar em Roterdão, olha, que tem uma lancha querendo passar. Isso não existe. Os caras falam, vocês têm que ter 8 balsas. Tem 4 e a culpa é nossa. Nós que vamos reduzir nosso serviço para a incompetência de vocês. E também a dona Madalena mandou um abraço para o Cassione e para o Clemente e se queixa de um buraco que está fazendo aniversário de um mês na Rua Isidoro de Campos, na ponta da praia. Então, Rua Isidoro de Campos, tinha um buraco na Tolentino, que nós falamos aqui na semana passada, e consertaram, né? Agora esse na Isidoro de Campos, lógico, deve muitas pessoas reclamarem, né? Mas nós falamos aqui. E agora na Rua Isidoro de Campos, na ponta da praia, tem um buraco e tem reclamação. Cassione, um prazer, mais uma segunda-feira aqui. Filete, o prazer é meu. E você já começou a aumentar o meu prazer com essas notícias que você está me dando. Eu pensei que eu estivesse no programa errado. É cômico o programa? Nós vamos fazer hoje palhaçada cômico. Aqui? Ah, bom, tem o programa Chapa Branca, tem o tal, mas tem o cômico também. O Chapa Branca a gente nem fala dele porque é triste. Tem vários programas. Mas esse aqui está cômico, né? Eu quero saudar você primeiro, o meu querido amigo Clemente e meus caríssimos telespectadores. Agora, essa história da balsa, eu não acreditei nisso que você falou. Eu falei, depende do Cassione concorda com isso, ele vai me dar uma bronca aqui. Mas graças a Deus, eu não combinei nada do Cassione não, hein? Não, você veio com gozação. Ou eu vou apresentar uma sugestão aqui que definitivamente resolve o problema da travessia. 9 balsas, emendando uma na outra, eu acho que dá para cobrir o espaço entre Santos, a ilha de São Vicente, Santos, e a ilha de Santo Amaro, Guarujá.
Você emenda uma na outra e os carros entram na primeira balsa, atravessam a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava e a nona e desembocam no Guarujá. Se precisar passar navio, Abre tudo. faz que nem aquela ponte levadiça que tem em vários lugares, a ponte de Londres, né? Vai passar o navio, ela levanta dos dois lados. Tira uma balsa de marcha ré para cá, a outra para lá, o navio passa no meio, fecha de novo e está feita a ponte. Sabe que no Vietnã ou no Taiwan, em um lugar, eu vi isso. Eles fizeram um monte de atracadores e depois passava e voltava. Já teve isso mesmo. Não, a ideia que eu estou dando é a ideia que um menino de 12 anos do curso, nem do curso médio, antes, ele daria. Vai gastar menos óleo. Não é? Não precisa, é ruim. não precisa fazer prospecção, não precisa fazer fundação, não precisa fazer concreto armado. Você emenda uma dessas porcarias, dessas balsas, que ficam mais paradas do que andando, do que navegando, emenda uma na outra. Se faltar uma ou duas, faz mais duas balsas, amarra uma na outra direitinho assim. Só deixa as do meio que podem ser abertas. E você atravessa pelas balsas. A balsa serve de ponte, flutuante. Já deixa a lei dos salva-vidas, já deixa remo também. Isso. Porque se uma das 9 não funcionar, todo mundo desce do carro, vai no remo, tira ali para o navio passar também, né? Claro, em Santos isso não seria anormal. Em Santos fazer essa sugestão imbecil que eu estou dando não seria anormal. Mas como eu sou imbecil e porque o pessoal da DERSA, do governo do estado, esses maqueteiros que fazem maquete só e não fazem a obra, eles também são imbecis. Então eu acho que a ideia de um imbecil, que é a minha, de emendar uma balsa na outra, se não fosse uma gozação, seria uma solução. Clemente, as balsas demorando, né? E a ideia de parar o tráfego portuário por 1h30 de manhã, 1h30 à tarde, né? Para poder facilitar o trânsito das balsas. Quer dizer, falta a balsa e o navio que tem que parar. Bom, em primeiro lugar, quero saudar você, o Cassione, o nosso telespectador. É sempre uma alegria muito grande estar aqui às segundas-feiras, especialmente quando o programa é cômico. Claro. E não podia ser diferente, porque é tão absurdo o que se faz aqui, né? E as propostas que se tem é tão absurda, quer dizer, como é que vai parar um navio 1h30 para passar balsa? Né? Será que o cara tem noção do custo de 1h30 de um navio parado de manhã e 1h30 à tarde, Cassione? E depois para a balsa para passar o navio. Então, Entendeu? poxa, isso é coisa de louco. Na coisa de louco, o navio... Por que foi inventado o container? Exatamente para carregar o navio em tempo rápido, já que custa muito dinheiro. Antigamente, um navio ficava uma semana no porto. Hoje, com o comércio mundial tão efervescente, você não tem como ficar parando o navio a um custo de milhares de dólares por hora para passar uma balsa. Quer dizer, é uma coisa que é realmente cômica, absurda. Ao invés de se fazer a ponte, que nós vimos aí desde 1973, tem essa proposta, né? Proposta não. Em 73 eles avisaram. Agora sai. Agora sai, em agosto de 73. Exatamente. Quer dizer, e agora nós estamos brigando aí para parar navio, para passar ponte, porque não tem balsa. Quer dizer, é uma coisa... Eu acho que a solução, Clemente, é tirar o Oceano Atlântico da frente. A melhor solução é essa. A primeira é a de emendar uma balsa na outra. Aterrar, né? Como eles não vão ter competência de fazer isso, a terra ali tira o Oceano Atlântico, entendeu? E depois você faz uma rampa, o navio vem acelerado, passa na rampa, que nem aqueles coisas de automóvel, né? E mergulha do outro lado e vai embora. Ou então seca o Oceano Atlântico. Seca, acabou. O Oceano Atlântico está atrapalhando. Vocês não sabem que o problema da balsa e da travessia Santos-Guarujá é o Oceano Atlântico? Por isso que no mundo inteiro, onde tem oceano, não tem ponte. Não tem ponte. Ninguém atravessa para lugar nenhum. Bom, estamos sendo transmitidos agora
13h15 ao vivo, com reprise ou reapresentação às 11 horas da noite, 23 horas e a 1h da manhã de terça-feira. Você pode nos acompanhar pelo canal 11 da NET, 8 Vivo Fibra, ou também www.tvcomsantos.com. Se quiser mandar perguntas para o Dr. Cassione ou para o Dr. Clemente, nós vamos lê-las no intervalo. 13 para quem é fora de Santos, 99711-5545. Nós vamos deixar esse telefone em vários momentos desse primeiro bloco. Você pode passar no modelo WhatsApp as perguntas, respostas, elogios, enfim, para um lugar que você foi bem tratado, críticas, buracos na sua rua, enfim, ou sobre temas do programa aqui. Clemente, Bolsonaro e Rodrigo Maia, né? A gente sabe que nós temos a ala dos militares, a ala do Onix Lorenzoni, que é colega meu de profissão, é médico veterinário, né? O pai dele tinha um hospital famoso lá em Porto Alegre. Ele tentou ser prefeito, não conseguiu ser vereador, depois foi deputado e agora pegou aí, né, na questão da articulação do Bolsonaro, tá lá. Temos também o pessoal do Paulo, da economia, e temos Bolsonaro e filhos também, que são importantes, né? Que volta e meia um filho vai despachar por ele, volta e meia um filho tal, e eles se comunicam, não por imprensa, tal, mas muito por mídias sociais, né? Então cada um fala uma coisa muitas vezes, falam coisas certas, mas de uma maneira meio torta, que as pessoas não gostam. O pessoal mais da esquerda também reclama bastante, enfim. Mas foi assim que ele foi eleito, né? E nós temos a questão do Rodrigo Maia, que falou que não fala refém ao Moro, né? Que não fala com funcionário e tal. Então ficou uma questão meio esquisita, né? Para as pessoas que têm uma noção, parece que é cargo, né? O Bolsonaro não soltou os cargos de segundo, terceiro escalão e o pessoal está pressionando pelos cargos, né? Outros acham que não, tal. Qual é a sua opinião? Não, cargos tem a ver, sim. Não acho que é a única coisa. Cargos é que está representando esse tumulto aí, né? Essa briga aí que eu diria gratuita do Rodrigo Maia. Ele também está nervoso, né? Porque ele é genro do siamês, né? Do Moreira Franco. É o que eu vou falar. O Moreira Franco está preso também, né? Na verdade, ele chamou o Moro de empregadinho do Bolsonaro. Então ele está bravo, na verdade, porque como se o Bolsonaro tivesse permitido que o Moro trancafiasse o sogro. Esse é o negócio. Porque o Moro é que deu a ordem para que a prisão fosse executada. Mas essa investigação já está há muito tempo aí, né? Não, mas é exatamente isso. Pelo Marcelo Bretas, não é pelo Moro, né? Não, mas o Moro deu aval. Sim, determinou. O Moro deu aval. Então, o Rodrigo Maia tá bravo com isso. Eu acho que o Bolsonaro nem podia fazer nada, ele estava fora daqui, por sinal no Chile, ou antes nos Estados Unidos e tal, e eu acho que não é possível. Mas eu vejo que a coisa é muito além disso. Virou uma coisa pessoal, porque eu acredito o seguinte, se eu estou lá como deputado, independentemente do cargo do Rodrigo Maia, se eu estou como deputado, eu vou estar tendo que pensar no Brasil. O que é bom para o Brasil? No caso, a discussão é sobre a Previdência, né? Ela é boa para o Brasil? Realmente é. Vai fazer diferença? Vai ter impacto futuro se não fizer a reforma? Em que nível que nós temos que fazer essa reforma? Eu acho que você tem que ter a consciência política, pessoal e representativa daqueles que te elegeram. Você não pode ser massa de manobra de um partido, ou pode ser contra porque você não gosta do cara, do Bolsonaro ou da equipe dele, porque não deu cargo, ou por causa disso. Você está lá para representar um grupo de pessoas que te elegeram, e essa visão tem que ser Brasil. E eu não vejo isso no Congresso. Aliás, isso é uma coisa que me revolta. Cada vez que alguém comenta alguma coisa nesse sentido, eu fico revoltado. Como eu vi agora a publicação da Rosana do Vale mesmo na tribuna. Já na tribuna de ontem. Quer dizer, descendo o cacete na reforma e tal. Não, a reforma tem que ser feita, porque não vai ter dinheiro para pagar os nossos netos, ou filhos de alguns que são mais jovens, ou bisnetos, seja lá o que for, não tem dinheiro, né? E já foi as universidades aí pesquisaram, os matemáticos pesquisaram, eu acho que isso é uma coisa nova, que tudo isso que está na internet aí, dizendo que está sobrando dinheiro, é fake. Foi montada uma fake para tentar queimar o Bolsonaro. Ou seja, o déficit é real, não é um déficit criado, não é só por desvio, que de fato ocorreu no passado. Mas eu acho que a gente tem que ter essa consciência aí. E não acho que o Rodrigo Maia
tem essa consciência. O que ele quer é causar um tumulto, quem sabe até para dificultar essa reforma previdenciária. Cassione, o senhor já esteve lá, né? Pode falar com mais propriedade sobre essa questão. Olha, eu vou começar por contar aqui uma história, porque eu sempre digo, quando a gente é testemunha, a gente tem que dizer o que sabe. Depois as pessoas que acham que a gente não está dizendo a verdade, que acreditem ou não no que a gente vai dizer. O Rodrigo Maia, ele começou como deputado quando eu comecei. Ele era um menino, com carinha de bebê Johnson, que aliás ele tem até hoje. Tá? Ele tem uma carinha de bebê Johnson. E ele era tão frágil e tão fraco, porque por que ele se elegeu deputado federal? Porque ele era genro de um dos maiores ladrões da história do Brasil, da República, que é o Moreira Franco. O Moreira Franco, que foi governador do Rio de Janeiro. Eu já vou explicar por que ele é um dos maiores ladrões. E ele era, ao mesmo tempo, filho do César Maia, que era um político influente no Rio de Janeiro. Então, com o sogro e o pai soprando, o barquinho dele de papel foi indo e virou um navio. Hoje, ele é o todo-poderoso presidente da Câmara. Primeiro é que como é que um sujeito incompetente como ele chegou onde chegou? Porque é isto que faz muito mais mal ao Brasil, o Congresso Nacional, por estas coisas, do que pela corrupção dos deputados que tomam dinheiro aqui e ali, que é gravíssimo. Mas os incompetentes serem eleitos, irem para lá e não cumprirem o seu dever, fazem o mesmo mal do sujeito que é competente em ser salafrário e em ser corrupto. São dois lados da gangorra. Num lado da gangorra, você tem o incompetente que não sabe trabalhar lá. E do outro lado, você tem o competente em ser desonesto, que sabe muito bem o que fazer. No meio desses dois lados da gangorra, no eixo da gangorra, tem um grupo de gente de boa vontade, mas tem um grupo de gente que, mesmo não sendo competente ou não sendo desonesta, é demagoga e faz o jeito de falar que o povo gosta. Esse é o problema. O povo gosta de ouvir certas coisas. Então, claro que um deputado hoje que quiser fazer média com a sua província, ele fala contra a reforma da Previdência, mesmo sem entender nada disso. Os argumentos que são usados para se atacar a reforma da Previdência são argumentos que não deveriam ser misturados com o fato em si de que a Previdência precisa ser reformada. Agora, quando se vem dizer, não, mas não mexem nos militares, não, mas o pessoal dos privilegiados do funcionalismo, não, só cai o martelo na cabeça do assalariado de baixa renda. Isto tudo pode ser verdade. E aí a correção não é não fazer a reforma da Previdência. A correção é fazer a reforma da Previdência incidindo sobre todo mundo. E não vir com a história, tem que fazer tributos sobre herança e grandes fortunas. Isso é argumento de demagogo. Isso é argumento de quem quer fazer média com o povo. Eu, se quisesse ter sido demagogo, eu teria sido há muito tempo presidente da República. Porque eu sei fazer demagogia se precisar. Mas uma coisa é você saber fazer o mal feito e não fazer. Então, eu vou voltar para o Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia, dou-lhes a minha palavra de honra, porque honra ninguém discute que eu tenho. Dou-lhes a minha palavra de honra. Ele, quando começou, ele sentava na comissão e ficava perguntando para os deputados mais experientes. Para mim, então, eu cansei de ensinar o beabá para ele,
como é que eu faço aqui, né, para entender essa lei? Como é que eu faço aqui se eu quiser fazer uma lei assim, assim, assado? Aí você tinha que explicar como é que era o beabá. Vovó vê a ave é de vovó. Aí ele aprendeu a ler, aprendeu a escrever e hoje ele tem poder na mão. Tem QI alto também, né? Que indica, né? Sim, o QI alto, né? Não é o problema da indicação, é o problema do filhote e do genrote, que ele é, que chegou onde chegou. O Moreira Franco tinha que estar preso há pelo menos 30 anos. E por que eu digo isso? Eu presidi o Conselho Nacional de Trânsito, fui diretor-geral do Denatran em 1991, a pedido do Bernardo Cabral, que me disse, pelo menos 6 meses eu preciso de você nesses cargos para moralizar o trânsito, o sistema que dirige o trânsito no Brasil. E eu descobri que no Rio de Janeiro, sob o governo do Moreira Franco, o Quércia era o governador de São Paulo e o Moreira Franco era o governador no Rio. O Rio de Janeiro expedia, o Detran do Rio de Janeiro expedia 45 mil cartas de habilitação por mês. Nossa Senhora. Por mês, 45. E são dados que estão lá no CONTRAN. O que eu fiz? Chamei a Polícia Federal, primeiro fiz um levantamento, quantas autoescolas tem no Rio de Janeiro? Vi o número de autoescolas, vi o número de exames que poderiam ser feitos para habilitação e constatei que precisaria de, sei lá, 10 anos para fazer 45 mil habilitações. E aí eu chamei todo o pessoal das autoescolas e eles confessaram, doutor, isso aqui é uma marmelada. Ainda bem que o senhor está mexendo o dedo, colocando o dedo nessa ferida, porque nós somos extorquidos pelo governo do estado do Rio de Janeiro. Aí o que eu fiz? Suspendi a emissão de carteiras de habilitação no Brasil inteiro. Porque quem tem que emitir a carteira de habilitação é o CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito. Mas ele delega para o Detran de cada estado esse poder. Mas o poder era do CONTRAN. Como eu era presidente do CONTRAN, suspendeu. Falei, suspensas todas as carteiras de habilitação no Brasil. Eu recebo um telefonema do senhor Moreira Franco, governador, dizendo, me ameaçando, eu tinha que revogar a minha medida. Eu disse, governador, cala a boca, desliga o telefone, porque o senhor não sabe com quem o senhor está se metendo. Não vem com essa intimidação para cima de mim, não. E mantive. Fui ao Rio de Janeiro, dei uma batida junto com a Polícia Federal e fui na autoescola que ficava em Jacarepaguá, que tinha habilitado só naquele mês 4.500 pessoas. Cara. Quando eu cheguei na autoescola, por esta luz que me ilumina, se a minha honra não vale nada, eu encontrei uma portinha, uma moça no balcão e mais nada. Eu disse, me dá o livro de alunos da autoescola. A autoescola tinha 15 alunos. Cadê a frota de veículos que vocês usam para instruir Aos 4.500. mais de 4.500, porque alguns seriam reprovados? Ela falou, não, o carro que a gente tem aqui é aquele ali. Eu olhei, tinha um canteiro central, tinha um carro, um Fusca, com o instrutor encostado no Fusca, um Fusquinha. Aquela autoescola, que tinha um Fusquinha e 15 alunos, apresentava 4.500 habilitações por mês. Fora os reprovados que tem, 6 mil alunos. Portanto, isso explicava, aí deu uma batida no Detran. Deu uma batida no Detran. Era o Montebello, que era o diretor do Detran. Prendi o diretor do Detran, encontramos as carteiras em branco que eram usadas para serem preenchidas,
ao preço na época de R$5.000 cada uma. E aí veio a denúncia. O senhor Moreira Franco, o irmão dele, levava no Palácio Guanabara do governo toda semana, toda quinta-feira, ele levava uma mala com $250 mil. O que eu estou dizendo aqui, eu vivi. A denúncia eu fiz. Fechar os Detrans eu fechei. Sabe o que aconteceu? O Congresso Nacional pressionou o ministro da Justiça, que era um canalha chamado Jarbas Passarinho, inteligente, um homem competente, preparado, mas um canalha. E o senhor Jarbas Passarinho me exonerou, porque disse para mim: a corda arrebenta na mão do mais fraco. E eu disse: ministro, mais fraco, que era o ministro da Justiça, o coronel Jarbas Passarinho. Falei: ministro, a corda arrebenta na mão do mais forte. Mais fraco é o seu governo, que não tem condição de resistir a uma pressão de um Congresso e demite uma falei a palavra toda, uma M de um presidente do CONTRAN, que sou eu. Quer dizer, não tem condição de segurar nem um presidentezinho do CONTRAN. Então eu estou mostrando como é que as coisas funcionam. A gente fala, a gente denuncia, o Jornal Nacional dava todo dia notícia. Olha, quem me entrevistava na época, Délis Ortiz, aquela Salete, que é do SBT, me esqueci o nome dela. Salete Ramos? É, que ainda até Lemos, hoje... Salete Lemos. Não, Salete Lemos não é que trabalhava com Boris Casoy. Era a Joconda Brasil, que é uma repórter, por sinal, de valor. Era começando, Foquinha ainda, era a Padrão, Ana Paula Padrão. Esses repórteres me entrevistavam todo dia, porque dava notícia, aqueles escândalos que eu punha à tona. Apareceu o representante das películas, da Insufilme, com uma mala com R$1.200.000 em dinheiro vivo, para impedir que eu mantivesse. Ele tinha comprado todo o conselho. E eu percebi. Chegou no dia, ele veio falar comigo, mostrou a mala, eu disse: vamos para a reunião. Isso está tudo documentado, a imprensa viu, isso foi televisionado. Eu falei: seu fulano, não quero dar o nome dele, porque é até um sujeito que eu acho que é um sujeito de bem. Seu fulano, fica lá no fundo. Chamei a imprensa toda, televisão, tudo. Falei: senhores conselheiros, nós vamos votar a suspensão do Insufilme, que eu já, por assinatura individual, já determinei liminarmente. Agora vocês têm que confirmar. Está lá no fundo o seu fulano de tal, que os senhores conhecem. Dei o toque. Cadê? Alguém está contra a decisão de suspender? Um olhava para o outro. Bom, aprovaram. Isso tanto é verdade que aqui em Santos eu era candidato a prefeito. Na véspera da eleição, entra no meu comitê, que era na esquina do Canal 2, esqueci o nome da rua, que vai dar em frente ao portão monumental do Santos Futebol Clube, ali na esquina, que antigamente era o consultório dentário do Aguinaldo Cap. Sim. E eu estou ali no comitê, com várias pessoas que estão vivas aí para testemunhar, e entrou um sujeito grandão e disse: Cassione, eu vim aqui, a impressão que ele ia me agredir, eu já me preparei, todo mundo. Ele disse: e você me ferrou, ele não usou essa expressão, usou outra, você me ferrou, mas eu vou votar em você. Falei: esse cara deve ser louco, eu não conhecia quem era. Aí ele disse assim: eu era o representante regional da Insufilme. Quando você proibiu as películas escuras, naquele nível que não é admissível, eu
Fali, quebrei. Mas sabe por que eu vou votar em você? Eleição de 1992. Segundo turno, Davi Capistrano e eu. Vou votar em você porque o senhor fulano de tal, que era o representante do Brasil inteiro, pediu para cada representante regional $40 mil. E nós éramos 30 representantes regionais. E isso dava 1.200.000. E ele foi para Brasília, voltou de Brasília e devolveu para cada um de nós $40 mil, porque não conseguiu comprar o presidente do CONTRAN. Então o senhor me fez falir. Eu hoje sou dono de uma pizzaria, mas eu vou votar porque eu sei que o dinheiro foi e voltou. Então estou dando uns exemplos que eu nunca dou, mas na idade em que eu estou atualmente, eu tenho condição de dizer determinadas coisas. Primeiro, porque ninguém vai me desmentir. E segundo, porque se eu falasse isso antes, dava a impressão de que eu estava querendo me gabar para conseguir alguma coisa. Como eu não espero conseguir mais nada, não preciso conseguir mais nada, não quero ser confundido com um mentiroso. Hoje eu posso falar, porque eu não preciso de mais nada. Não preciso de voto, não preciso de ajuda, não preciso de apoio, não preciso de políticos e da política. Não é? Então, eu hoje posso contar esses fatos. E se eu quiser escrever um livro, vira um best-seller, vira uma coisa que ninguém vai acreditar o que tem de história para contar. Só que não adianta nada. Sabe por quê? Porque no Brasil, se você contar, se você falar, se você disser, você vira o alvo dos ataques gerais. Quer aparecer, está querendo alguma coisa. Não tem prova. Quer levar alguma vantagem. Não, prova tem. Prova tem. Eu tenho tudo. Mas o problema é que não resolve. Não resolve. Tudo o que você quiser fazer neste país, tem sempre uma turma que está aí. Olha, o quinteto, eu vou terminar porque eu quero ouvir o Clemente falar. O quinteto que ficava no fundo do salão, no fundo do salão da Câmara dos Deputados, você tem a frente, a televisão pega sempre a frente, onde fica todo mundo ali no microfone. Não pega o fundo. O fundo fica debaixo da arquibancada, é onde você vai para a sala do cafezinho. Nas últimas filas, 2, 3 últimas filas daquele fundinho escuro, ficavam 5 pessoas unidas permanentemente cochichando. Isso eu falava na época. Eu falava no programa Opinião da TV Mar, eu falava em tudo que é lugar. Mas quando você fala, você não é ouvido. Dependendo de quem fala, é ouvido. Aqui nessa cidade. Dependendo de quem fala. Principalmente de quem fala mentira. Eu via todos os dias, no mandato praticamente inteiro, no primeiro mandato do Lula, eles ali no fundo. Qual era o quinteto? Michel Temer, Moreira Franco, Padilha, Eliseu Padilha, Gedel Vieira Lima e Henrique Alves. Esses 5 eram um quinteto que eu até chamava de quinteto violado. O quinteto violado está reunido lá. O tempo todo eles ficavam cochichando. Isso eu não posso dizer que eles estavam falando sobre corrupção. Mas era um quinteto sempre unido naquele mesmo lugar todos os dias. Coincidentemente, o Lula colocou o Temer de vice-presidente da Dilma, colocou Moreira Franco, se não me engano, em Furnas, no primeiro momento, depois na aviação civil. Isso. Colocou o Henrique Alves também de ministro, colocou o Padilha também de ministro e o Gedel também de ministro. Quer dizer, o PT, para se livrar do quinteto violado, que estava tramando ali a sacanagem, botou todo mundo nos cargos. Você entendeu? O povo não sabe disso, o povo não presta atenção. E não sou eu que vou ficar gastando o meu tempo explicando a história do Brasil real, contemporânea, da qual eu sou testemunha. Não sou eu que vou ficar fazendo isso. Só faltava já, Cassiano, que os leões estavam soltos, hein?
E não eram só eles. De um lado tinha leões, de outro tinha jararacas, de outro tinha butantã, do outro tinha tigres, do outro tinha lesmas, micróbios, e tinha muita gente boa. E tinha muita gente boa. Eu posso dizer com absoluta convicção, tinha muita gente boa e honesta. Mas não tinha voz e não tinha vez. Porque quem tem voz e quem tem vez são sempre os mesmos. Agora, é o que eu sempre digo. Vocês perceberam que tudo que se investiga, tudo que se fala, tudo que se faz, para em 1998. De 98 para trás ninguém fala nada. Exatamente. Há intocáveis que sociologicamente ainda ditam regras e deitam falação. Como se a corrupção no Brasil tivesse sido inaugurada de 2002 para cá. Não é? Então, eu não vou falar mais das coisas que eu vi, que eu sei. Muitas participações aqui no programa. Depois vamos começar com o Clemente para ele comentar isso que o Cassione passou, mas nós temos que chamar o break, é muito rápido, já voltamos. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Plano Santa Casa Saúde de Santos, cuidando de você há mais de 2 décadas, com muito carinho. Afinal de contas, são quase 90 mil vidas. Atendimento em todas as cidades da Baixada Santista e Litoral Sul. Plano Saúde Total, ou seja, saúde mais odontologia. Inclusive o programa de saúde continuada, prevenção de doenças crônicas. Plano Santa Casa Saúde de Santos, há mais de 2 décadas cuidando de você com carinho. Você já reparou que inglês e espanhol está em toda parte? Na USA International você pode escolher aprender inglês, espanhol, japonês ou francês. Já parou para pensar por que USA International é a mais procurada? Você começa a falar inglês desde a primeira aula, pensando no futuro e naquela viagem dos sonhos? Ou até em conquistar aquele emprego que você tanto deseja? Então, aprender mais de um idioma é fundamental. Com material didático e o método de ensino exclusivo, fica mais fácil aprender, além do laboratório multimídia que auxilia no aprendizado do Odopima, seja o francês, inglês ou espanhol, com professores capacitados. Temos aulas de segunda a sábado, das 8 às 22 horas. Ensino de qualidade ao alcance de todos. Venha até o USA International e conquiste o mundo. Avenida Bernardino de Campos, 442, Vila Belmiro, Santos. Telefone 3225-7373. USA International. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Olá pessoal, hoje vou falar para vocês que gostam de animais, que querem se inserir no mercado pet. Curso de auxiliar de veterinária da Clínica Filete. Aulas noturnas, terças e quintas, das 20 às 21h30. Salas climatizadas, totalmente apostilado. Maiores informações pelo telefone 3227-5770 ou pelo e-mail filete, com 2 T's, @filetenovamente.com.br.
A melhor programação, RVD. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 13 997 72 8946. Peça sua música, mande seu recado e concorra a muitos prêmios. Rádio RBD, música e esporte para você. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Estamos de volta na Ação em Reação, segunda-feira, 25 de março de 2019, com muita participação do telespectador, com o Dr. Vicente Cassione e o Dr. Clemente aqui. O Carlos Alberto, parabéns Cassione, parabéns Clemente, o programa está ótimo, sentimos sua falta. Muito obrigado. Obrigado. O Paulo Trindade, o Cassione falou tudo. Aqui em Santos, Clemente, não vai sair ponte porcaria nenhuma, porque os políticos se acham muito. O Cassione foi cirúrgico. Ele está culpando os políticos aqui da Baixada Santista porque não vai sair ponte. O Paulo Trindade do Gonzaguinha em São Vicente, ele que está com aquela vista maravilhosa, uma das vistas mais bonitas aqui da Baixada Santista era o Gonzaguinha, né? Vê a Praia das Vacas, Vila Porchá, né, tal. E ele está falando que não vai sair ponte nenhuma aqui porque os políticos aqui não sabem pedir, não sabem exercer pressão. Segundo ele, né? Eu acho que agora vai sair. Eu acho, não sei quando, mas eu acredito que o Dória vai querer fazer essa ponte. Até porque as ambições dele vão muito além de ser governador ou de ser reeleito como governador, né? Ele tem uma ambição política de ser presidente da República e isso parece muito claro. Eu vi uma entrevista outro dia com ele e a repórter até deu uma apertada, abre o jogo aí tudo. Ele falou, não, agora não é o momento de falar e tal, mas a gente entra na política, não sabe o futuro, quer dizer, no fundo... E eu não é uma crítica isso. No fundo, o anseio dele é ser presidente. Se não for na próxima, já é para a próxima, mas se por acaso o Bolsonaro fizer um bom governo e for candidato à reeleição, ficaria para a seguinte, mas é certo que ele está se preparando para ser na próxima. Então eu acredito que saia essa ponte por conta disso. Ele não vai querer empenhar uma palavra e depois... não acontecer. Mas eu acredito que seria só pela vontade dele, porque aqui embaixo acho que não teve ninguém assim que fosse lá pressionar. Até porque o nosso prefeito está muito queimado junto ao Dória, né? A gente já sabe disso. Inclusive não foi julgado, mas corre o risco ainda de ser cassado. Você acha que o Dória vai esperar passar o governo Paulo Barbosa para começar a ajudar um pouco mais a região? Porque parece que o Márcio já está se compondo, é candidato a prefeito de São Paulo, pelo que diz, ou vice da reeleição do Covas, enfim, já tem umas conversas, né? Tem uma reclamação hoje, inclusive, na tribuna aí, a respeito das verbas que diminuíram para os estivadores, para o Hospital dos Estivadores e tal. Mas eu confesso que eu não sei o que tinha sido prometido antes e o que foi empenhado de fato, porque o Cassiano sabe muito bem isso aí. Acho que é 5 milhões e meio. Não adianta você falar, eu vou te dar 30 milhões ano que vem. Não, da onde você vai tirar esse dinheiro? Você tem que ter um empenho de verbas para aquele fim, né? O fato é que agora estão reclamando que não vai ter nos estivadores, mas os estivadores já foi um projeto mal feito, porque foi feito um prédio para servir como um hospital regional e que, na verdade, não foi pensado como é que ia ser feito o custeio. Então, esse é muito simples. Não tem custeio, então não tem hospital. Você tem um monumento e não tem hospital. Então, eu acredito que saia a ponte por isso aí. Agora, em relação ao que o Cassione falou, eu acho que é perfeito.
Porque às vezes as pessoas acham que a gente está de um lado ou do outro, tudo. E o Cassione mostrou a profundidade de tudo, de todos esses eventos do passado, com sabedoria, inclusive, porque colocou de uma forma tal. E o mais impressionante, porque muitas dessas situações ele teve participação, quer dizer, contrária à corrupção, mas que depois foi exonerado por um ministro, Jarbas Passarinho, por exemplo. Então, quando a gente fala aqui, não é uma posição ideológica, mas é um sentimento daquilo que a gente vê em relação ao país. Por exemplo, a gente estava comentando aqui em relação às grandes fortunas, né, que foi sugerido pela Rosana Rosana Vale, taxar grandes fortunas. Aí, e eu já fui ler isso também, li com calma, com prudência, fui pesquisar isso, não hoje, já tinha sido de uma vez anterior. Todos os países que fizeram taxação de grandes fortunas perderam arrecadação. Porque o cara já pagou também, né, Clemente? O cara não, já pagou. O cara muda. Para que ele vai? Você tem um dinheiro. Imagina você mesmo hoje aqui, ou o Cassione ou eu. A gente tem um dinheiro no banco, numa aplicação financeira. Se você souber que vai rolar uma lei, você vai fazer o que com o teu dinheiro? O cara vai pôr no Bitcoin. O dinheiro seu você está com o dinheiro declarado. Vai comprar dólar, vai guardar o dinheiro. Você vai mandar o dinheiro para fora. Para fora, o cara vai mandar embora. Você não vai deixar o dinheiro aqui. Não, vai embora. Vão taxar teu dinheiro que você trabalhou. Não tem que ser dessa forma. Todos os países que fizeram isso, não deu certo. Porque fuga de investimentos. O Zé Augusto está falando aqui, por que não divide a previdência privada e pública, Clemente? Mas o Chile fez isso e não deu certo, né? Já está... O Chile dividiu duas previdências, também não está muito bem lá, né? Mas também não é verdade que não deu certo. Sim. Porque as pessoas escolhem. Você tem, no Chile, você tem duas previdências, a do governo e a privada controlada pelo governo. E você pode não pagar a pública? Eu só quero pagar a privada? Não, você pode escolher. Sim. Então você não pode reclamar, você teve a opção de escolher. Eu quero a pública. Aqui no Brasil eu quero a privada. Aqui você tem que pagar as duas. Só que apesar dos problemas que houve na privada, quem pôs na pública tem 3 a 4 vezes menos dinheiro do que quem colocou na privada. A mesma grana? A mesma grana. Que o cara ganhava, vamos supor, $1.000 por mês, $2.000 por mês. Aí depois proporcional. Na pública e na privada, a privada deu 4 vezes mais. Deu 3 a 4 vezes mais. Que dinheiro. É pouco, mas deu mais. Pode não ser o ideal, mas deu 3 a 4 vezes mais. É como você pegar. O Cassione com certeza pagou sobre isso. Eu pagava. Eu vou falar isso abertamente mesmo. Eu paguei a minha vida inteira sobre 20 salários. Vai se aposentar com 5 mil. Depois abaixou 10 e me aposentei com 3.500. Foi o meu caso. Poxa vida. Paguei a vida inteira no teto. No teto. E quando me aposentei, faz aí uns 7, 8 anos, mais ou menos, R$3.400. Então, é o meu caso. Entendeu? Quer dizer, você imagina se isso estivesse na previdência privada, Cassione? A gente teria 10, 20 vezes mais dinheiro. Né? É verdade. A Márcia está brincando com a gente. Cassione para prefeito, Clemente para vice e Filete para secretário de meio ambiente. Não sou candidato a nada, hein? A Márcia está querendo o senhor para prefeito. Diz que ainda dá, Cassione. Eu vou fazer 2 coisas com a Márcia. Primeiro agradecer... Marja. Eu vou primeiro agradecer. É música, hein? É música. Primeiro agradecer. Depois eu fico na dúvida, será que ela gosta de mim? Né? Que eu seja prefeito. Ela gosta da cidade, eu acho. Cassione, tem uma pergunta aqui meio complexa, aqui o Carlos Alberto. Carlos Alberto é da esquerda, joga de ponta esquerda, tipo João Paulo. O que é complexa? A pergunta ou ele que não, tem complexo? Ele é boa gente. A pergunta. Vocês não acham estranho o Bolsonaro ter apoiado o investigado Rodrigo Maia? O investigado Rodrigo Maia, na minha opinião, é um investigado enrustido. Quer dizer, o Bolsonaro provavelmente não sabia daquela história da ligação do Rodrigo Maia com a OAS. É OAS, não? Com o Odebrecht também. Odebrecht. Porque ninguém é obrigado a saber. E depois tem uma outra coisa que eu tenho que também ser honesto nisso. Se um sujeito é candidato e se uma determinada empreiteira ou uma determinada empresa resolve fazer uma doação para esse candidato e esse candidato recebe a doação
e aplica na campanha e declara para a Justiça Eleitoral, não tem problema nenhum. O problema está em você receber o dinheiro de uma empresa para fazer uma sacanagem para beneficiar a empresa. Se a empresa quiser dar uma doação, se eu fosse candidato e a Odebrecht, a OAS, a Camargo Correia, todas juntas quisessem me dar dinheiro para minha campanha, tudo bem, eu aceitaria. Qual é o problema? Dinheiro é dela, desde que eu não dê nada em troca desonestamente. Acabou. Você pode receber a doação de onde vier. O problema não é o que você recebe, é o que você dá em troca. O toma lá não tem nenhum problema se não tiver o da cá. O problema é toma lá, dá cá. Não. Toma lá, tudo bem, está me dando, muito obrigado, agradeço, vai ajudar na minha campanha. Agora não me peça nada em troca, que não vai ter. Ah, mas eu ajudei. Ajudou porque quis. Eu não tenho nenhum compromisso, a sua ajuda não foi condicionada a que eu fizesse sacanagens em troca da sua ajuda. Então, isso que precisa ser entendido. Então, muitos políticos receberam ajudas de empresas, de empreiteiras, etc., e nunca fizeram nada em troca, de errado nem de desonesto. O problema todo está aí, neste ponto. Não tem como você tergiversar. Eu era vice-líder do governo, eu era anti-PT e era vice-líder do governo, a pedido do Lula, que me pediu para ajudar o governo do Brasil. Em determinadas matérias que o governo queria votar, que eu era contra, eu dizia, pode me tirar de vice-líder, mas isso eu não voto a favor do governo. Acabou. É assim que a gente faz na vida. Você não tem que se vender. Você pode ajudar, você pode colaborar, você pode às vezes até se juntar ao seu adversário, como na Itália. Quando a Itália viveu o período negro das Brigate Rosse, das Brigadas Vermelhas, daquela coisa infernal que estava virando a Itália, o que a Itália fez? A oposição, a situação, todo mundo se uniu. Quando mataram o Aldo Moro, que era o homem mais forte da DC, da democracia cristiana italiana, o partido mais forte da Itália, todo mundo se juntou para descobrir quem tinha feito aquilo e todo mundo se juntou em favor de um homem honrado e sério que era o Aldo Moro. Isso é coisa de italiano que se junta com o adversário? Não, isso é coisa de gente de bem. Eu posso ser adversário ideológico seu, mas num determinado momento, a causa do seu país está acima da sua ideologia e da minha. Agora, há uns ideólogos que só pensam de forma absolutamente radical, extremista, cega, a vida inteira do jeito que eles pensam e não dão a mão à palmatória e não dão a mão esquerda, só tiram com a direita em nome das suas ideologias. Não pode ser assim. É isso que a gente tem que ensinar desde a escola e desde a família para as nossas crianças, para aprenderem a ser cidadãos. O primeiro curso que tem que ser feito no Brasil, para todo mundo aprender, crianças, jovens, maduros e idosos, alguns, né, tem que aprender a ser cidadãos. E quando se fala tanto em cidadania, cidadania é dever e direito. Eu tenho os meus deveres de cidadão e tenho os meus direitos de cidadão. Cidadania não são apenas os meus direitos. Ainda ontem eu vi uma matéria na rede social, a pessoa mostrando o carro daquela juíza Acioli, que foi fuzilada pelas milícias no Rio de Janeiro, e morta,
era uma juíza de direito, não teve 1 milímetro de auê perto do mesmo fato idêntico que foi o assassinato da Marielle. O assassinato da Marielle só se fala nisso. Quando mataram a juíza, e a juíza foi assassinada do mesmo jeito que a Marielle, a juíza, ninguém saiu em defesa dela. Ninguém saiu em defesa da causa dos direitos humanos. Ninguém fez nada. É essa desonestidade moral, é essa desonestidade intelectual que eu não aceito. A mesma morte que teve a juíza, teve a Marielle. E as duas mortes têm que ser absolutamente condenadas. Com o mesmo tom de voz, com a mesma indignação. E não, essa morte aqui é menos-valia. Essa pessoa aqui não é do meu time. Não é assim. Você veja quando o jogador de futebol cai, e cai de uma forma em que ele desmaia, ou tem uma parada cardíaca, os dois times correm ali no desespero, e você vê qual é a conduta humana entre os adversários. Ali não há mais adversários naquele momento. Então há causas que são causas em que os adversários têm que se unir e não ficar um tempo todo cuspindo na cara do outro, que é uma característica da política no mundo inteiro, nos lugares mais, em outros menos, mas no Brasil é incomparável o que a gente vê em termos de indignidade no meio político. Temos que encerrar o programa, agradecer ao Cassiano Clemente. O meu amigo Valdemir está reclamando que a rua Viriato Correia, no Jardim Santa Maria, está há 3 meses toda quebrada, a prefeitura mexeu e tem que refazer, está tudo parado lá. Queria agradecer a todos, desejar uma excelente segunda-feira e continue com Deus e com a nossa extensa programação. Muito obrigado. Você já reparou que inglês e espanhol está em toda parte? Na USA International você pode escolher aprender inglês, espanhol, japonês ou francês. Já parou para pensar por que USA International é a mais procurada? Você começa a falar inglês desde a primeira aula, pensando no futuro e naquela viagem dos sonhos? Ou até em conquistar aquele emprego que você tanto deseja? Então, aprender mais de um idioma é fundamental. Com material didático e o método de ensino exclusivo, fica mais fácil aprender, além do laboratório multimídia que auxilia no aprendizado do Dopima, seja o francês, inglês ou espanhol, com professores capacitados. Temos aulas de segunda a sábado, das 8 às 22 horas. Ensino de qualidade ao alcance de todos. Venha até a USA International e conquiste o mundo. Avenida Bernardino de Campos, 442, Vila Belmiro, Santos. Telefone 3225-7373. USA International.